Sabe aquela sabedoria popular bem cínica que quase todo mundo já ouviu falar? É uma daquelas frases que resume um ceticismo profundo que a gente tem com a política e com os políticos. Pois é, hoje vamos fundo para entender o que está por trás dessa ideia. Olha, muita gente diz que essa frase é do Mark Twain, mas a verdade é que a origem dela é meio incerta. Mas no fundo, sabe, nem importa tanto quem disse primeiro. O que importa é que o sentimento por trás dela, nossa, ele é universal. Atravessa culturas, atravessa épocas. Mas será que essa visão, assim tão cínica da coisa, será que ele explica tudo? É isso que vamos investigar aqui. Vamos olhar tanto para os problemas que vêm de dentro do sistema, quanto para as pressões que vêm de fora, para tentar entender se só trocar as peças do tabuleiro resolve mesmo o problema. Bom, para começar, vamos focar na ameaça que vem de dentro. O motivo mais óbvio por trás desse ditado todo, claro, é a corrupção, aquele apodrecimento que começa, sabe, de dentro para fora. Então, o que é corrupção, afinal? Bom, academicamente falando, a definição é bem direta. É o abuso de poder para ganho pessoal ou coletivo. Só que por trás dessa frase tão simples se escondem um monte de práticas diferentes, todas elas bem destrutivas e que acabam com a confiança das pessoas. E é super importante a gente entender que corrupção não é uma coisa só, né? Ela aparece de várias formas, desde um suborno bem na cara até um nepotismo mais disfarçado. Mas o resultado é sempre o mesmo. Instituições que ficam mais fracas e um dinheiro que deveria ir para a população, mas que acaba sendo desviado. E é aqui que a coisa fica interessante, até meio paradoxal. As pesquisas mostram que até mesmo os momentos de mudança positiva, tipo uma transição para a democracia, podem, sem querer, criar novas brechas para a corrupção. Se não existirem instituições bem fortes para proteger o sistema, a mudança pode acabar abrindo a porta para o problema. E aqui a gente vê o impacto disso no mundo real. Dá uma olhada nesses dados, são de uma única província da África do Sul e mostram milhões perdidos. O caso mais absurdo é o do Departamento de Estradas e Obras Públicas, né? 206 milhões de rands, a moeda deles, desviados só em salários para funcionário fantasma. Pensa só, é um dinheiro que deveria ter ido para escolas, para hospitais e que simplesmente sumiu. Ok, então se a corrupção é esse problema interno, essa podridão, existe também uma pressão externa muito poderosa. E essa, a simples troca de políticos não resolve. O problema, às vezes, é muito mais profundo do que só as pessoas que estão no poder. O que as investigações mostram é que existe uma máquina, uma rede muito bem organizada e, muitas vezes, invisível, que trabalha nos bastidores para moldar as políticas de um jeito que beneficie só um pequeno grupo. E não estamos falando de gente agindo sozinha, não. É um verdadeiro ecossistema de influência que opera longe dos holofotes. E isso não é aleatório, não. Existe uma estratégia bem clara que funciona em etapas. Primeiro, eles financiam ideias na academia. Depois, essas ideias são traduzidas por think tanks e viram propostas de política mais palatáveis. E, por fim, criam grupos que parecem ser da sociedade civil para pressionar os políticos, dando uma falsa impressão de que aquilo é uma demanda do povo. E para a gente ter uma noção do tamanho disso, olha esse número. Em 2008, o único doador, que ninguém sabe quem é, bancou 88% de todo o financiamento de um grupo de aliança política. Isso mostra como uma única pessoa, agindo nas sombras, consegue sustentar uma organização inteira e fazer a voz dela ser ouvida muito mais alto do que deveria. A imagem de um iceberg aqui é perfeita, né? A política que a gente vê no dia a dia, as eleições, os discursos, é só pontinha. A maior parte, a arena onde as decisões realmente importantes são tomadas, opera em segredo, bem longe do nosso olhar. É lá que o verdadeiro jogo é jogado. Então, a gente tem de um lado a deterioração interna e do outro essa pressão externa. Mas qual é o custo final de um sistema político que não funciona? Vai além do dinheiro. O que a gente perde de verdade quando a política nos decepciona? É aqui que a literatura nos ajuda a pensar. Uma sociedade é feita de cultura, de uma memória que todo mundo compartilha. E quando a política vira só uma disputa por dinheiro e poder, esse palácio interior que a gente constrói, cheio de valores e de história, começa a ruir. E aí, quando a política já não oferece mais esperança, as pessoas procuram abrigo em outro lugar. A arte, a literatura, elas viram um refúgio. Um lugar para a gente encontrar consolo e refletir, para preservar o que nos faz humanos quando o sistema político já não consegue mais fazer isso. E nos casos mais extremos, quando essa política de interesses corrói os valores da democracia, a cultura se torna uma linha de defesa. Ela vira a guardiã das liberdades, dos ideais que um sistema doente pode ameaçar, pode esquecer ou até mesmo atacar.
E tudo isso nos traz de volta a nossa pergunta lá do começo. Depois de olhar para a corrupção por dentro e para a influência por fora, será que a resposta ainda é tão simples quanto trocar fralda? O ponto-chave aqui, então, é que estamos lidando com dois problemas bem diferentes que precisam de soluções diferentes. Um tem a ver com o comportamento de quem está no palco, o outro é sobre quem está escrevendo o roteiro e, claro, segurando as cordinhas por trás das cortinas. Para o problema interno, as pesquisas até dão um caminho. A fórmula é conhecida. Precisa de vontade política, instituições que sejam fortes e independentes, transparência, tudo isso ajuda a manter os políticos na linha. Mas, e aqui está o grande mais da história, essa estrutura toda serve para lidar com os indivíduos que estão no cargo e não com a rede que quer controlar esses indivíduos. Lidar com a corrupção de uma pessoa só é como tratar o sintoma e não a doença do sistema. O que nos leva a uma última reflexão. Talvez o ditado sobre políticos e fraudas seja tão popular não porque ele dá uma solução, mas porque ele aponta para um problema muito, mas muito mais fundo. Um problema que nos força a olhar para além da simples troca de nomes e começar a questionar as próprias regras do jogo.